Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vai começando mais um vídeo aqui e vamos trocar ideia hoje, rapaziada, do seguinte, tá? Vamos falar da simplesmente da CBF, tá? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu gostei aqui. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal e no engajamento, tá? E quem já se inscreveu, obrigado pela inscrição mais uma vez. Nessa semana a gente bateu a meta de 500 inscritos, rumo agora aos 600 inscritos e vamos para cima, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Vamos falar de uma instituição chamada CBF, Confederação Brasileira de Futebol. De 10 anos para cá, vamos começar a ler lá do começo, tá? Vamos lá. De 10 anos para cá, a CBF teve cenário de escândalos e de arbitrariedades. Quais foram? Para começar, lá no início, com a destituição do Ricardo Teixeira, por denúncia de escândalos, corrupções e lavagem de dinheiro, tá? Ele chegou a ser destituído. Na verdade, ele renunciou ao cargo em março de 2012. Na época tinha investigações de duas CPIs em cima dele, né? Com desgaste para a preparação da Copa do Mundo e tal, estava bem beirando na época, né? Quem entrou no seu lugar foi o José Maria Marinho. Ele ficou no cargo até abril de 2015, quando foi sucedido por Marco Polo Del Nero, eleito no ano anterior, tá? Ex-governador de São Paulo, Marinho virará notícia no meio esportivo no início de 2012, quando câmeras de TV o flagraram colocando no bolso uma medalha que deveria ter sido de um jogador na premiação da Copa São Paulo. Já começa esse escândalo aí, né? Pra vocês verem. Os anos foram se passando. O então presidente demitiu o Filipão na época, todo mundo achou um absurdo. O cara tinha acabado de ganhar basicamente a Copa do Mundo, né? E pois bem, depois disso, o que aconteceu? Teve as acusações do Marco Polo Del Nero também. As acusações foram na época da Copa América do Centenário. Acusado de investigação semelhante, ele vai levar a derrota de Marinho, na sequência ser licenciado do cargo. Ele acabou se licenciando do cargo. Para seu lugar, o primeiro deputado da capital, capixaba Marcos Vicente, um dos 5 vices da CBF. Depois promoveu o coronel Antônio Carlos Nunes para o cargo, a quem transformara em vice após articulações com o presidente de federações estaduais. Del Nero foi banido do futebol pela FIFA em abril de 2018, assim como o coronel Nunes, que já era presidente da CBF desde 2018, quando o Tite levou o Brasil às quartas de final da Copa da Rússia. Ainda assim, quem assumiria o cargo do Del Nero seria o Rogério Caboclo. Em perfil técnico, Caboclo também havia sido levado por Del Nero à CBF. Diretor financeiro, em circunstâncias normais, apadrinhado, não seria candidato à presidência, mas era o homem de confiança do Cartola. Caboclo assumiu como 5º presidente em 8 anos. Sexto seria considerado interinamente de Marcos Vicente, em abril de 2019. 3 meses depois, o Brasil conquistar a Copa América no Maracanã. E eis que o último presidente agora foi afastado por penúltimo, né? Marcos Paulo Del Nero foi afastado por denúncias de abuso sexual. Aí entra o atual
presidente da CBF, que se chama... Nem sei o nome do cara. Deixa eu procurar aqui, peraí. Edinaldo Rodrigues. Ele chega uma época a sair da CBF, depois volta de novo numa puxada de tapete danada. E por aí vai. Essa é as arbitrariedades que acontecem dentro da CBF. Isso sem falar em erros de arbitragem, que ninguém faz nada. Isso sem falar de escândalos. E agora, por último, qual que foi o último escândalo? Pois bem, o último escândalo agora aconteceu devido aos mandos de campo da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, e Vasco e Atlético Mineiro. Pois bem, antes de eu começar a falar desse ponto específico, eu acho que eu já vou expressar minha opinião aqui logo de cara, tá? Pra mim, eu acho que a FIFA deveria intervir dentro da CBF, porque pra ficar essa bagunça do jeito que tá, não dá mais, tá? Não dá mais, é um absurdo, é um descaso, é uma vergonha, literalmente uma vergonha. Depois de tantos escândalos pela presidência da CBF, fora os escândalos de arbitragem, erros grotescos, erros bizonhos, árbitros muito mal preparados, comissão de arbitragem escolhida a dedo por amigagem, por amigos. Ele é meu amigo, ele vai ser presidente de arbitragem. Os árbitros de futebol brasileiro estão muito longe de serem considerados bons, igual tem na Europa. Até no futebol sul-americano, os árbitros são melhores do que os árbitros brasileiros. Aí eu te pergunto, por que não traz árbitro sul-americano para apitar aqui no Brasil? Por que não traz árbitro da Europa? Por causa de conchavos dentro da CBF, da comissão de arbitragem. Trocas de favores. Essa que é a realidade. Mas pois bem, esse agora mais uma vez vem um grande escândalo dentro da CBF. Um escândalo que eu nunca imaginaria que eu veria, né? Quando eu li a notícia, eu achei por simplesmente um absurdo. E qual foi esse escândalo? Estavam para ser definidas as datas do jogo de ida e jogo de volta da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, e Vasco e Atlético Mineiro. Pois bem, o que aconteceu? A CBF ficou enrolando, enrola, pra quê? Para deixar sair primeiro as datas dos campeonatos sul-americanos, que seria a Libertadores e a Copa Sul-Americana, para assim então ele definir as datas que por ele se julgariam mais corretas de acontecer os jogos. Pois bem, o que aconteceu? Adivinhe? Pois é. E esse então, o que acontece? Simplesmente de uma forma arbitrária, uma forma absurda, uma forma inconcebível, a CBF vai, espera a definição, como eu citei, dos campeonatos sul-americanos para definir sua data. Inicialmente, as datas estavam previstas para o dia 2 de outubro e 17 de outubro, que seria o jogo de volta dos jogos. Pois bem, chega então a CBF logo no começo, vamos voltar um pouquinho antes. No começo da temporada, a CBF pega o calendário do ano e encaixa os seus jogos
os jogos dos campeonatos de acordo com cada campeonato. Dentro desses meios tem o campeonato da Libertadores, tem o campeonato da Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, o que ele fala, desde o calendário tem que encaixar as datas para os clubes, desde a primeira fase até a fase final, que é o último jogo, que é a final do campeonato. Então, eles fazem uma data base. E qual que era essa data base? Justamente dia 2 de outubro e dia 17 de outubro. Sabendo que dentro desses meios aí também tem as datas FIFA, que são quando as seleções são convocadas. Então a seleção iria ser convocada, aliás foi convocada, né? E teria encerramento da data FIFA no dia 15 de outubro. Tá? E até então o jogo teria que ser pelo menos no dia 17 de outubro. O jogo de volta do Corinthians e o jogo de volta do Vasco Atlético. Tá? E o que a CBF faz? Quando o Flamengo envia um ofício solicitando a troca de datas, dizendo que iam ter muitos jogadores convocados e iria jogar com muitos, entre outras palavras, jogar muitos desfalques. Mas me desculpa, aí eu acho um erro grotesco, porque quem libera o jogador para seleção ou não é o clube. Então o clube que batesse o pé fala, ó, estamos em reta final de decisão de campeonato, não vou liberar os jogadores para essa data FIFA. Pronto e acabou. Pronto e acabou. Ah, mas é uma determinação da CBF, das outras federações. Não. Quem paga o salário é o clube, quem cuida da parte física, parte técnica do jogador é o clube, então o clube tem esse poderio de fazer isso. Não vou liberar. Como já aconteceu várias e várias vezes. O jogador ser convocado e falar, não, o jogador é importante para mim, para esse tal jogo, não vou liberar ele. Pronto, acabou. Simples assim. Aí o Flamengo ficou com medinho, vamos dizer assim, ficou com medinho. Foi lá chorar no colo da CBF, não, porque não sei o que e tal. A CBF faz o que? Altera a data do jogo de volta. Em vez de o jogo ser no dia 17, passando o jogo para o dia. Cadê aqui? Para o dia 20. O jogo que era para ser uma quarta-feira. Perdão. A data FIFA terminou no dia 15, que é uma terça. Ia dar um dia de descanso, pelo menos, para os jogadores que retornassem das respectivas seleções. E jogaram o jogo no dia 17. Tá tudo certo. Eles alegaram que é um prazo muito curto para descanso. Aí simplesmente a CBF, numa canetada, literalmente com uma canetada, ou não, eu vou alterar isso. O que eles fizeram? Trocaram a data do jogo de volta, passando o jogo que seria a data base no dia 17 para o dia 20. Mas peraí, você vai me perguntar, mas tem um jogo do Campeonato Brasileiro? Pois bem, o jogo que era para acontecer no dia 20, no caso Corinthians e Atlético do Paraná, passou para o dia 17. Só inverteram os campeonatos. Jogo de interesse? Favorecimento? Infelizmente a gente não pode comprovar, não pode provar e não pode afirmar. Mas, ao que deixa entender, para bom entendedor, minha palavra basta, né? Pois bem, só que aí tem um problema maior ainda. Na outra data FIFA que teve, quem foi prejudicado nas quartas de finais foi o time do Vasco. E agora novamente a mesma coisa. Está sendo prejudicado o Vasco, está sendo prejudicado o Corinthians. Beneficiados, Atlético Mineiro e Flamengo. Mais o Flamengo do que o Atlético Mineiro. Tá? Então o que acontece? Eles invertem a partida, só que tem um problema. A partida do dia 17 fica Corinthians e Atlético Paranaense e tem um Fla-Flu. Tem um Fla-Flu, aonde quem está se beneficiando com essa história toda é o Fluminense. Fluminense que nos anos 2000 era para ter caído para a terceira divisão. Aí num tapetão, em 2000, fizeram a Copa João Avelange e trouxeram o Fluminense de volta no ano seguinte, como se nada tivesse acontecido. Simples assim.
Uma jogada de tapete ridícula, esdrúxula. Fizeram isso com o Fluminense. Passaram a mão em 2000 também, na final da Copa João Avelange, quando caiu o alambrado lá do São Januário. Não, vai ter jogo, segue o jogo, segue o jogo. Pessoas feridas e tudo mais. Deixou continuar ter o jogo. Um gramado que estava impraticável o futebol. Com a chuva torrencial que caiu depois no jogo. Para beneficiar o Vasco. Porque na época o Vasco tinha dirigente, né? Tinha o Eurico Miranda. Então ele botava o negócio na mesa e falava: aqui quem manda dentro do São Januário sou eu. Vocês vão fazer o que eu quero. Falecido Eurico Miranda. Aí o que acontece? O Corinthians vai ser prejudicado. Vai ter um Fla-Flu onde o Fluminense vai basicamente jogar com o seu time titular e o Flamengo vai estar basicamente com time reserva, todo remendado. Vai ser beneficiado indiretamente pela falta dos seus jogadores titulares do Flamengo. Porque o Fluminense luta também pelo passagem do rebaixamento. Será que mais uma vez estão querendo ajudar o Fluminense? De novo, na cara dura, na cara de pau. E nesse espaço de tempo o Corinthians tem Copa do Brasil e tem ainda a Sul-Americana. O Corinthians disputa 3 competições. É o único time paulista que disputa 3 competições. E fora isso, tem mais, tá? Segundo o regulamento da própria CBF, ela dobrou bem dobradinho o regulamento, passou na bunda e acabou. Simples assim, ela rasgou o regulamento do campeonato. Por quê? Pelo seguinte: no terceiro capítulo dos documentos da CBF, do regulamento, diz o seguinte: um clube não pode solicitar alteração de datas devido à convocação de atletas para a data FIFA. Ou seja, o Flamengo não tinha nem que ter mandado ofício. Já começa por aí. As solicitações de alterações de partida devem ser feitas exclusivamente pelas consideradas partes interessadas, que são clubes mandantes, federações mandantes e a emissora detentoras dos direitos de transmissão. O primeiro tópico, assegurado pelo parágrafo do artigo 11, já diz o seguinte: a única parte seguida pelo Flamengo na solicitação foi descer a pelo menos de 10 dias úteis antes do confronto. Isso o Flamengo fez certo. 10 dias antes do confronto ele mandou o ofício. Só que quem pode requerer essa alteração é a detentora de direito de transmissão e o Corinthians, porque o mando do jogo é do Corinthians, o mando do jogo é do Vasco. Só os dois podem ter essa reivindicação. E a detentora de direito de transmissão, ou seja, a Globo pode vir falar: não quero, vai ser na quarta-feira, pronto, acabou. É complicado, rapaziada. Complicado. E vocês, o que vocês acham dessa patifaria, essa palhaçada que a CBF faz? Eu não tô nem citando o Flamengo, que o Flamengo me dá nojo, me dá revolta. É um time ridículo, é uma instituição ridícula. Eu não vou nem citar aqui que não vale a pena. Beleza? Escreve aqui embaixo o que vocês acham. Mais uma vez, obrigado por quem se inscreveu no canal. Eu volto na próxima, porque eu tô indignado. E vai Corinthians contra tudo e contra todos.